Paz e bem, meu querido irmão, senador Dr. Irã, do estado de Roraima. Quero também cumprimentar o senador Confúcio Moura, senador Paim, minha toda solidariedade e felicidade nesse momento de vê-lo recuperado. O senhor deu um susto na gente, não foi pequeno, não. Foi grande na semana passada, mas graças a Deus o senhor está bem, está se recuperando e vai ficar forte e fazer o trabalho digno que o senhor faz aqui nessa casa. O que aconteceu no seu estado do Rio Grande do Sul ainda não caiu a ficha totalmente para o Brasil. Foi um estado devastado por essa catástrofe, né? Os números aí, se é 200, se é 300 bi, o que mais me preocupa é o estado emocional, psicológico do pós, porque a vida toda, como a gente estava conversando um dia, das pessoas, né? Toda a vida dela, tá os retratos da família, tá os arquivos, né? Então foi varrido. E como eu tenho muita fé, senador Paulo Paim, que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, eu procuro perceber que mesmo acontecendo um grande mal à vista dos olhos dos homens, decorre um grande bem depois. O que a gente está vendo de solidariedade, não apenas entre gaúchos e gaúchos, mas, sobretudo, entre os brasileiros e até comunidades internacionais, pessoas brasileiras que moram fora, pessoas que são de outros países também, que não são brasileiros, que se mobilizam. O que a gente está vendo nessa corrente é algo de tocar o coração e acredito que, de uma certa forma, é um resgate dessa humanidade, né? Com relação ao materialismo, com relação, acho que isso aí vem para nos tornar mais fortes e conte sempre conosco. Do nosso próprio gabinete também, conversei com o senhor para 3 municípios, emenda parlamentar, quase R$1 milhão, né? Foi cravado praticamente, e quero lhe dizer que conte sempre comigo aqui para o que der e vier, tá? Eu queria, senador, meu querido irmão, doutor Irã, cumprimentar quem está nos visitando aqui na galeria, né? Pessoas aqui que estão sempre vindo, se aproximando da Casa Revisora da República, conferindo a nossa história, aprendendo, né, com ela. Nós estamos aqui para servir vocês. Esse é o princípio. E eu não sei de que estado vocês são. Pode dizer aí? Rio Grande do Sul, ó, gaúcho, ó, senador Paim. Paim, tem. Senador Paim, do Rio Grande do Sul. Tem conterrâneo ali, Paim. Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Opa, olha lá, Amazônia, Manaus, Amazonas. Que beleza. Sejam muito bem-vindos aqui, inclusive os brasileiros que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, pelo trabalho sempre muito competente da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Se você quiser fazer como esses brasileiros aqui, exercer a cidadania, se aproximar, isso é muito bom para a nossa democracia, agenda a visita aí, tem o site do Senado, que daqui a pouco o doutor Irã vai dar, porque eu já falei algumas vezes ali, mas não estou lembrado exatamente, mas quando eu terminar de falar, doutor Irã vai fazer esse comunicado para você poder também estar conosco aqui, nos visitando. Mas, presidente, eu vou falar Girão, hoje... Você quer que eu vou passar logo? Passe, boa. www.congressonacional.leg.br/visite. Serão todos muito bem-vindos. E meu conterrâneo lá do Amazonas é de onde? Manaus. É de Manaus? Eu sou senador por Roraima, estou lá há 42 anos, eu sou médico, mas eu nasci lá em Tefé, lá no Médio Amazonas. Pronto, então dê um abraço a Edilá e no prefeito Nicos, que é meu grande amigo. E meu primo também já foi prefeito lá 2 vezes, Sidônio Gonçalves. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém. Eu vou falar hoje aqui sobre vários assuntos
que estão inquietando os brasileiros. Amanhã, porque não vai dar tempo eu falar tudo que está engasgado, mas amanhã eu vou deixar a cereja do bolo, que é sobre os abusos que nós estamos vendo vindo da Corte do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais avassaladores, cada vez mais desrespeitosos com a Constituição do Brasil e com os brasileiros, cada vez mais perseguidores. E eu não posso ficar calado, porque senão eu coloco a cabeça no travesseiro e não durmo, vendo os abusos que estão acontecendo dia após dia, vindos especialmente com relação aos inquéritos que não têm fim. Pessoas, brasileiros que não têm o foro no STF, que estão sendo arrolados para lá e que estão sendo absolutamente aí injustiçados, humilhados, intimidados, repito, perseguidos. E isso vai ter que ter um fim. Isso vai ter que ter um fim. Isso passa por aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São vidas destroçadas pela decisão de um ministro. Claro que os outros também fazem parte, porque a gente não vê vozes distoantes, como deveria ser, como deveria ter, mais clara para a sociedade. É como se referendasse às arbitrariedades vindas do Supremo Tribunal Federal e que tem devastado famílias inteiras nesse momento, porque nós vivemos uma ditadura da toga, e amanhã eu vou falar sobre isso aqui, no Senado Federal, trazer novos dados, novas aberrações de brasileiros presos que não tiveram ainda o processo julgado, definido, estão com recurso. Alguns que fugiram dessa ditadura. Pacificação passa, porque a gente fala em pacificação, mas ela passa por bom senso, por serenidade, e não vai ter outro caminho que não seja a anistia desses abusos que estão acontecendo no Brasil. Mas eu vou falar também, senhor presidente, eu quero começar, porque eu estou chegando agora de Maceió. Fui a Fortaleza no final de semana, mas domingo dei um jeito aí, pegando conexão em Recife para ir, para voltar para Maceió, assistir a final da Copa do Nordeste, que é o grande campeonato da nossa região, tradicional, e que os clubes cearenses chegaram a 6 finais consecutivas. Ceará e Fortaleza. E ontem, o Fortaleza foi tricampeão da Copa do Nordeste, num jogo dificílimo, lá no estádio Rei Pelé, eu estava lá, e o CRB, que foi o clube alagoano, que fez mais pontos durante a competição, teve a final lindíssima, com um espetáculo bem nordestino, uma coisa de arrepiar. Eu quero parabenizar a organização, parabenizar todos que nos receberam lá, um evento totalmente pacífico, na paz. Fomos muito bem recebidos pela torcida do CRB. Quero agradecer os dirigentes também, toda a torcida. E é assim, nós podemos ser adversários dentro do campo. É como na política. Temos ideias antagônicas. E o futebol temos paixões diferentes. Mas nós jamais seremos inimigos. Jamais. Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E o espetáculo ontem transcorreu assim. E o CRB valorizou muito o tricampeonato do Fortaleza,
reconheço que jogou melhor, tanto é que venceu a partida. Fortaleza tinha ganho de 2-0 e o CRB foi lá e fez 2-0 na segunda, no jogo de volta. O primeiro de ida foi no Castelão. E nos pênaltis, o Fortaleza conseguiu a vitória. E o interessante é porque é uma sina que acaba. Porque o Fortaleza tinha sido eliminado em decisões importantes, recentes, na sua história, pelos pênaltis. E acabou essa sina. Quero parabenizar o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, da SAF do Fortaleza, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, da instituição, o técnico Vojvoda, o presidente do conselho, Wendel Regadas. Esse trabalho feito com muita responsabilidade, que eu tive a oportunidade de colocar um tijolinho lá em 2017, quando a gente ainda estava na Série C, e durante a nossa gestão, com esse grupo todo ajudando, nós conseguimos passar para a Série B e de lá, no ano seguinte, já para a Série A, no ano do centenário. E é só alegria, só gratidão a Deus, que ontem foi muito, como sempre bom, justo, fiel e misericordioso. Mas, presidente, eu tenho que falar de pautas bombas essa semana. Nós vamos ter aqui amanhã, senador Confúcio, cigarro eletrônico como prioridade dessa casa. Por favor, por favor. É uma arma química. A gente ouviu os especialistas, uma audiência pública, dezenas de especialistas. E vamos ter também, quarta-feira, outro prenúncio de tragédia social, que tem demonstrado que é jogo de azar, que é jogatina, que é a volta de bingo e de cassino. Já falei aqui algumas vezes, mas eu quero apenas alertar a população que temos essas pautas bomba nessa casa, uma na comissão amanhã, que é o cigarro eletrônico, Comissão de Assuntos Econômicos, e outra na CCJ, que é a questão da volta de bingo e cassino no Brasil, que é uma porta aberta para a corrupção, lavagem de dinheiro, destruição de família. Só aquelas apostas esportivas que nós aprovamos no ano passado, contra meu voto, e eu avisei, só não sabia que ia ser tão rápida a tragédia, já é R$100, são R$100 do Bolsa Família consumidos pelo brasileiro com aposta esportiva. É uma tragédia, é um absurdo o que está acontecendo. A gente não pode aumentar isso, é nosso dever, nossa responsabilidade. E eu espero que esse Senado diga um não para a jogatina ser ampliada na nossa nação. Senhor presidente, eu também gostaria de falar da manifestação que teve ontem em São Paulo. Manifestação bonita, feita pelo Space Liberdade, Kevin, Samanta, alguns parlamentares, desembargador corajoso, Sebastião Coelho, estava lá Marcel Van Hatten, o jornalista Marco Antônio Costa, Adriles, vários outros, que é esse o caminho para o Brasil. Rua, manifestação nas ruas, voltarmos às ruas contra tudo isso que a gente está vendo aí. Essa inversão de valores completa no Brasil, onde pessoas condenadas em corrupção por 3 instâncias estão mandando e desmandando, e o Supremo Tribunal liberando e punindo quem prendeu essas pessoas, quem fez um trabalho correto, respeitando a lei. Nós temos que nos manifestar contra a irresponsabilidade desse governo Lula, perdulário. E eu quero falar aqui sobre um escândalo que está para se desenrolar. Aliás, já houve o escândalo. Falta agora essa casa e a Câmara dos Deputados, que já está se movimentando, ambas as casas, que é a questão do arroz, da compra do arroz, da importação do arroz, que já azedou. Não é porque nós estamos em festa junina, o arroz azedou. E eu vou explicar por quê.
É uma operação, senhor presidente, muito suspeita, que pode se tornar um escândalo sem precedentes na história do Brasil. Dessa vez envolvendo um leilão emergencial de arroz. Nós precisamos antes recordar um pouco o currículo do PT e seus aliados nos últimos anos. Em 2005, ainda no primeiro governo de Lula, o ex-deputado federal Robert Jefferson denuncia e mostra as provas de um esquema que passou a ser considerado como mensalão, pois se resumia ao pagamento de uma gorda mesada aos parlamentares que votassem com o governo no Congresso Nacional. Como resultado das ações penais movidas pelo STF, 20 pessoas foram presas, incluindo o principal operador do esquema, Marcos Valério, através de contratos superfaturados de empresa de publicidade. E também o ministro da Casa Civil à época, José Dirceu, condenado a 10 anos de prisão como sendo chefe político da corrupção em nosso país. Mas passados 10 anos, o PT e seus aliados descobriram outra mina de ouro, muito mais lucrativa do que contratos superfaturados do governo com empresa de publicidade. Não bastou. Em 2014, no governo de Dilma, tem início a Operação Lava Jato, o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e impunidade nesta nação. Em 79 fases, durante 7 anos, promoveu 244 ações penais e condenou à prisão 560 pessoas, incluindo dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos, com destaque para Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Temos que lembrar isso todo dia. O chamado Petrolão, que, segundo o levantamento do próprio TCU, desviou 29 B de bola aí de índio, bilhões de reais do seu dinheiro brasileiro, fez o mensalão virar fichinha, pois movimentava apenas milhões, entre aspas, claro. Agora é em bilhões. Para termos uma ideia do nível estratosférico da corrupção, o engenheiro Pedro Barusco, gerente do 3º escalão da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais em colaboração premiada, roubados do povo brasileiro. 500 milhões. Depois foi dito que ele foi indicado pelo Lula. Foi perguntado. Olha só, a degradação foi tanta que levou a Odebrecht, uma das maiores empresas do Brasil, a ter que implantar um departamento específico para administrar propina. Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito, em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado. O governo federal decidiu promover um leilão emergencial para aquisição internacional do produto. A princípio, poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só, a tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção, porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, a qual pode totalizar 7 milhões de toneladas. Através das redes sociais, chamou muita atenção um vídeo em que Lula é filmado em meio aos escombros das enchentes com uma direção típica de produção cinematográfica. Isso é ou não é fazer palanque em cima de caixão, em cima da tragédia alheia? Ao juntar esse vídeo com a nomeação de Paulo Pimenta para ser o responsável pela gestão de recursos que virão para a construção do Rio Grande do Sul,
temos os elementos suficientes para concluir que o PT e seus aliados estão mais preocupados com o oportunismo eleitoral do que realmente ajudar os gaúchos a superarem os efeitos dessa terrível calamidade. Me encaminhando para o fim, senhor presidente. Isso por si só já seria muito ruim, mas tem mais irregularidades com esse leilão. E são indícios muito graves de um novo esquema de desvio. O governo Lula autorizou a Conab a importar até 1 milhão de toneladas no valor de 7,2 B de bola e de índio, bilhões de reais. Poucas empresas participaram do leilão, dentre elas uma loja de veículos e uma sorveteria, presidente. Um mercado de Macapá, no Amapá, chamado Queijo Minas, arrematou 6 lotes, no total de 147 mil toneladas de arroz, a um custo de 736 milhões de reais. Esse mercado tinha um capital social de apenas 80 mil reais. Se o senhor me der mais 2 minutos, eu prometo encerrar. Mas foi alterado, olha só, capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio desse ano para 5 milhões de reais, 24 de maio. Ou seja, depois da catástrofe. O valor máximo estipulado pelo leilão foi de R$ 5,00 por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de R$ 4,99. Ou seja, o benefício conseguido para o Estado do Brasil foi de 1 centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço. Ao invés de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro, que é reconhecido pela sua boa qualidade? Tudo isso, senhor presidente, ao meu ver, está cheirando muito mal, principalmente depois do escandaloso calote da maconha, que foi protagonizado pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na época governador da Bahia e coordenador do consórcio Nordeste, formado pelos 9 estados. Foi descoberto durante a CPI da pandemia que eu participei, todas as sessões, em 2022, a aquisição de 300 respiradores por 48 milhões de reais de uma empresa especializada em comercializar produtos à base da droga da maconha. Tais respiradores nunca foram entregues, o dinheiro nunca foi devolvido e o processo envolvendo o Rui Costa, para variar, está parado nos tribunais superiores. Os deputados federais do Partido Novo, Marcel Van Hatten e Adriana Ventura, ingressaram com a representação junto ao TCU para que seja investigado tanto a suspeita de fraude como os fortes indícios de formação de cartel nesse leilão absolutamente suspeito. Senhor presidente, nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação para que, se for necessário, coletar assinaturas para a instalação de CPI, como a Câmara dos Deputados já teve a iniciativa e já está lá esse pedido rodando entre os parlamentares. Muito obrigado pela sua tolerância. Eu quero encerrar com a frase para todas as brasileiras e brasileiros que estão nos ouvindo. Frase de Martin Luther King, no momento de sombra dos Estados Unidos. Grande pacifista e humanista. Ele dizia assim: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Que Deus abençoe e que tenha muita abundância a consciência dos homens de bem desse Brasil e se posicionem sobre essa tragédia, essas tragédias anunciadas. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Próximo inscrito, ilustre senador Confúcio Moura, por favor. Bom, quero mais uma vez cumprimentar as senhoras e senhores que nos visitam. São de onde? Salvador. Sejam muito bem-vindos. E eu quero aqui salientar mais uma vez que para visitar o Congresso Nacional basta acessar o nosso site www.congressonacional.leg.br/visite.
A visitação pode ser realizada nos dias úteis, exceto às terças e quartas-feiras, aos finais de semana e feriados, das 9 às 17 horas. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Senador Confúcio, por favor. Senhor presidente,